Hoje eu quero falar com você de uma das ferramentas importantes para que nós possamos passar por esse momento. Porque afinal nós temos visto tantas pessoas, tanto cristão como não cristão, que estão sofrendo consequências que essa pandemia trouxe para os nossos dias atuais. E uma das ferramentas mais importantes para que eu e você venhamos passar de uma forma saudável, sem perder a esperança, é a fé. Fé é certeza daquilo que eu e você não vemos. Por exemplo, você não vê uma solução atual no momento. Você não vê um recurso a não ser a vacina. Mas o crente, o cristão, ele não olha, ou ele não anda, ou ele não vive baseado no que os olhos naturais vê. Mas ele vive baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus vai nos ensinar que desde que o homem passou a existir, ele sempre passou por dificuldades, sempre passou por problemas, por perseguições, sempre viveu momentos difíceis, mas em todas elas o Senhor cuidou dele. E nós vemos que hoje, em pleno século XXI, não é diferente. Porém, existem muitas pessoas que estão desfalecendo emocionalmente, espiritualmente, pessoas que estão não conseguindo suportar tudo aquilo que nós estamos vivendo. E a fé é uma das ferramentas mais importantes. É por isso que nós precisamos rever o nosso conceito, olhar para dentro de nós a todo tempo e nos analisarmos a nós mesmos, porque nós conseguimos ver que estamos em um tempo onde Deus tem abalado todas as coisas. A crise do coronavírus, ela é mundial e tudo tem mudado, ou tudo está mudando, ou o mundo inteiro está mudando diante desta realidade. Sabemos que tudo isso é apenas o início de coisas piores que estão por vir, porque a Bíblia nos relata isso. Eu não quero ser aqui um profeta do caos, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos perceber que isso é apenas o início de coisas piores que talvez ainda irão vir sobre as nossas vidas. Mas se nós olharmos para dentro de nós, revermos o nosso conceito e a cada dia mais buscarmos a viver uma fé inabalável, uma fé ativa, nós conseguimos suportar, conseguimos fazer com que o nosso fardo se torne mais leve. Conseguimos permitir, entender que Deus continua no controle de tudo e de todas as coisas. É por isso que nós precisamos olhar nessa noite e começar a entender como tem sido a nossa fé. A nossa fé tem sido uma fé teórica ou tem sido uma fé ativa? Porque uma fé teórica, meu irmão, ela vai dizer que é algo que se baseia quando todas as coisas vão bem. Se eu estou conseguindo prosperar financeiramente, poxa, tudo está dando certo, está bom, está legal, Deus é maravilhoso, Deus é bom, eu adoro Ele, a sua glória é maravilhosa. Se eu estou conseguindo fazer com que os desejos do meu coração se tornem uma realidade, eu consigo adorar a Deus de segunda a segunda. Mas quando eu sofro uma perseguição, quando eu sou confrontado, quando a minha fé ela é posta em xeque, aí parece que as nossas estruturas são abaladas. Então nós precisamos olhar a todo momento, porque quando eu e você olhamos em 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5, Paulo, ou o escritor aos Coríntios, vai dizer algo poderoso para mim e para você, que nós precisamos fazer disso uma verdade, uma realidade nas nossas vidas. Ele vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 13, vai dizer, capítulo 13, verso de número 5, ele vai dizer o seguinte para mim e para você, querido: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ou seja,
Ele está nos orientando a nos examinar a cada minuto, a cada segundo, porque afinal, um dia eu e você levantamos as mãos e declaramos que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, eu não vivo mais na ótica humana, eu vivo na ótica do sobrenatural, eu vivo na ótica de Deus, e se eu vivo na ótica de Deus, Paulo está nos ensinando, olha, você precisa examinar, porque você é confrontado diariamente, constantemente, como agora, nesse tempo presente, eu e você estamos sendo confrontados, a nossa fé está sendo confrontada. Quando você olha, e tudo está incerto, talvez para mim e para você, talvez você olhe e diga assim, poxa, eu saí da minha casa, vim adorar a Deus, mas amanhã eu corro o risco de chegar na empresa e receber a notícia que eu não estou mais empregado. Eu saí da minha casa, vim adorar a Deus, mas eu corro o risco de amanhã não ter o recurso financeiro para comprar um leite para dentro da minha casa, para pôr um pacote de arroz dentro da minha casa, porque está tudo muito incerto, uma hora abre, outra hora fecha, uma hora é assim, outra hora é aquilo, mas quando o cristão tem uma fé ativa, quando ele examina, quando ele está continuamente exercendo a fé, ele entende, pode faltar, mas a provisão Deus vai mandar, porque a Bíblia diz que o meu e o seu Deus, segundo a sua riqueza, suplirá cada uma das nossas necessidades. Então você precisa entender isso. Você precisa fazer dessa verdade uma realidade na sua vida. Quando nós olhamos para o escritor, ele vai dizer, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovado. Porque talvez você está abandonando, porque você talvez esteja querendo desistir, querendo pular do barco, porque talvez aquela dúvida, aquela incerteza, aquela incredulidade está se alastrando como um fermento dentro do teu coração, e você está de fato acreditando que não há mais esperança, que as coisas nunca voltarão a ser como era antes, que talvez eu nunca mais poderei abraçar o meu irmão, apertar a mão dele, talvez eu nunca mais poderei participar de um culto, como 3 anos atrás eu participei, talvez eu nunca mais poderei participar de um chá de mulheres, como eu participei há 3 anos atrás, mas a Bíblia diz para mim e para você, o Jó, quando ele estava passando por uma determinada situação, tão horrível na sua vida, ele foi capaz de expressar algo poderoso, dizendo assim, olha, a minha situação atual é horrível, a minha situação atual eu não desejo nem para o meu próprio inimigo, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive, ele ainda não perdeu o controle, porque ele é Deus, e um dia ele vai se levantar por mim, e quando ele se levantar, queira o inferno ou não, Deus vai mudar a minha história. E assim será sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre Betim, sobre Minas Gerais, sobre a nação brasileira e sobre as nações vizinhas. Porque Ele é Criador dos céus e da terra. Quando eu e você olhamos no Salmo de número 34, se você puder abrir, eu preguei essa palavra há 2 semanas atrás, Salmos de número 34, o salmista Davi, ele escreve esse salmo quando ele está fugindo de Saul e vai para o campo inimigo de Abimeleque e lá se finge de louco, e de repente, através dessa atitude, ele consegue obter o livramento de Deus. E no verso de número 19 ele escreve algo poderoso que me chama muita atenção. Ele vai olhar e vai dizer assim, olha, muitas são as aflições do justo. Ele faz uma afirmação, ele está dizendo o justo, aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que procura diariamente ter uma vida no altar de Deus, aquele que procura viver de forma diferente do mundo, aquele que procura ser luz no meio das trevas, aquele que procura ser sal,
onde não tem sabor, esse, diariamente, ele é perseguido, ele passa por luta, ele passa por dificuldade, ele pensa em desistir, ele está afirmando: ei, meu irmão, não há um acordo de paz para mim e para você, não há um acordo de trégua para mim e para você. Nós passamos por luta como estamos passando agora, nós passamos por dificuldade como estamos passando agora, nós passamos por tempos difíceis como estamos passando agora. O salmista está afirmando isso, ele faz uma afirmação para mim e para você. É por isso que nós precisamos rever o nosso conceito de fé e entender que nós não podemos retroceder, porque a fé ativa, ela é uma fé racional, e uma fé racional, ela não vive baseado nas emoções, mas ela vive baseado dentro da palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo: olha, no mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldades, no mundo tem dia que vai faltar o leite dentro da sua casa, tem dia que vai faltar um ovo dentro da sua casa, mas se você tiver bom ânimo, se você acreditar, confiar e descansar o teu coração no Senhor, as coisas serão diferentes. Não é isso que o Salmos de número 37 vai dizer para mim e para você, meu irmão? Não é isso que a palavra de Deus, a própria boca de Deus está dizendo para mim e para você? Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por ti. Essa precisa ser a nossa fé, uma fé ativa, uma fé que acredita em dias melhores, uma fé que não perde a esperança, uma fé que tem certeza que o choro pode durar uma noite, pode durar um ano, pode durar 2 anos, mas o amanhecer vai vir, e quando o amanhecer vier, o sol da justiça vai resplandecer, a brilhante estrela da manhã vai brilhar, e nós o glorificaremos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista está dizendo isso para mim e para você. A Bíblia nos confronta a vivermos não uma fé teórica, mas uma fé ativa. Quantos casamentos não estão sendo rompidos? Quantas famílias não estão sofrendo consequências? Quantas pessoas estão abandonando a fé, retrocedendo? Quantas pessoas não estão perdendo a esperança? Mas a Bíblia diz que a humanidade lá fora aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, é comigo e com você agora. A nossa fé precisa ser ativa, nós não podemos esmurecer, não podemos olhar para trás, não podemos desistir, não podemos perder a esperança, porque, meu irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não cumpriria. A Bíblia vai dizer para mim e para você que antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele chega diante de Marta e Maria e diz para elas o seguinte: ei, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: você acredita que Deus está no controle? Você acredita que se amanhã você ficar desempregado, Deus vai continuar cuidando de você da mesma forma? Você acredita que se amanhã faltar um leite dentro da tua casa, o teu amor a Jesus continuará o mesmo, a ponto de entender que Ele vai enviar providência para você, meu irmão? Porque quando você voltar para os Salmos de número 34 e o verso de número 9, embora o salmista ele faça uma afirmação que o justo ele passa por muitas aflições, por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitas perseguições, embora o justo ele passa por momentos de perca, embora o justo ele tenha momentos de dificuldade, ele também vai trazer uma promessa. Ele também vai despertar, ele vai animar, ele vai encorajar o coração do justo, dizendo o seguinte para eles: ele vai olhar e vai dizer assim: olha, muitas são as aflições do justo, mas
o Senhor, o autor da vida, o livra de todas. Mas para o Senhor se manifestar, para a glória de Deus se manifestar, para que eu e você possamos experimentar a glória de Deus, para que eu e você possamos experimentar a bondade de Deus, nós precisamos ter uma fé ativa, nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor, porque a própria palavra diz para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você olha para Jesus ao longo do seu ministério, quando ele vai curar a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que aquela mulher, ela olha e diz assim: se eu tão somente tocar na orlas de Jesus, eu serei curada. O que é isso, meu irmão? É fé, é acreditar, é uma fé ativa. Ela sai do seu ambiente de conforto e decide então ir até Jesus, correndo risco de vida, porque ela entende que se ela tiver a oportunidade de tocar na orla de Jesus, ela seria curada. Assim é comigo e com você que está aqui nessa noite, assim é com você que está nos assistindo nessa noite aí, na sua casa, ou em qualquer lugar que seja. Você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode olhar para trás, você não pode retroceder, mas você precisa entender que o Senhor te livra de todas as aflições. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Quando você olha para Moisés, lá no capítulo de número 28, ele traz ao povo de Israel uma promessa de Deus, dizendo: olha, se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele te ordena, comereis o melhor dessa terra. Então eu preciso nessa noite entender que Deus tem falado comigo diariamente, mas às vezes eu deixo entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. E o salmista, quando ele cai no pecado em adultério, e quando ele reconhece a consequência do pecado, ele expressa uma palavra poderosa. Ele diz assim: Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração para eu nunca mais pecar contra ti. Eu não posso deixar entrar num ouvido e sair pelo outro, porque há uma consequência daquilo que eu planto. Há uma semeadura há uma colheita da minha semeadura. E nessa noite, o que você está semeando, meu irmão? Você está semeando fé? Você está semeando o que nessa noite, querido? Ah, pastor, mas as coisas estão difíceis. Ah, pastor, mas parece que nada vai mudar. Ah, pastor, mas eu tenho medo de amanhã ou depois eu ficar desempregado. Deixa eu te falar para você, meu irmão, todos nós estamos no mesmo barco. É por isso que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos juntos, para poder clamarmos ao Senhor junto, para poder buscarmos ao Senhor junto. Porque quando você olha lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso de número 14, se não me falha a memória, vai dizer assim para mim e para você: todos que estavam reunidos em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo, todos que compunham a igreja de Jesus Cristo ali em Atos dos Apóstolos, todos que compunham a igreja de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, estavam reunidos no templo, esperando o Espírito Santo descer sobre a vida deles. E a Bíblia disse: todos perseveravam unânimes em oração. Sabe por que nós estamos aqui reunidos nessa noite? Porque nós perseveramos em oração, para que o Senhor traga cura, não só para Betim, não só para Minas Gerais, não só para a nação brasileira, mas para as nações vizinhas, porque nós não somos egoístas, não pensamos no nosso celeiro, mas pensamos de forma coletiva. É por isso que a nossa fé precisa ser ativa e não teórica. Nós servimos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo fiel a Ele, porque a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E se Ele está no controle e ainda não interviu, é porque Ele tem um propósito em cima de tudo isso. E às vezes eu e você não entendemos o processo, mas queremos viver ou desfrutar somente do milagre. Não, querido. O ouro, para ser aprovado, ele precisa ser provado. Eu e você não é diferente. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço.
é por muitas provações que nos importa entrar no reino de Deus. E o salmista está dizendo aí, você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você não está isento de passar por dificuldade. Muitas são as suas lutas, muitas são as suas perseguições, mas entenda uma coisa, coloque algo no teu coração, pegue essa palavra, mas o Senhor, o teu Deus, te livra de todas elas. Não foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando foram jogados na fornalha de fogo ardente? Não foi isso que aconteceu com Daniel, quando foi jogado na cova dos leões? Não foi isso que aconteceu com José, quando foi vendido como escravo, quando foi acusado de assédio? Não foi isso que aconteceu com Paulo e Silas, quando estavam presos? É assim que vai acontecer comigo e com você. Mas para isso a minha, a sua fé precisa ser uma fé ativa, baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para mim e para você, o próprio Jesus diz para mim e para você, uma coisa eu vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não desespere, não desista, não desanime, você não está sozinho. Nós estamos aqui à sua disposição. Só que você precisa entender, nós não temos uma bola de cristal para entender que a Maria precisa de um socorro agora. Nós não temos uma bola de cristal para entender que o João precisa de um socorro, de uma oração agora. Mas se você ligar e falar, pastor, eu estou aqui, eu sou uma ovelha do Senhor Jesus, eu faço parte desse rebanho, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma assistência, nós de prontidão iremos te ajudar, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa função, querido. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Por isso, olhe para a tua vida nessa noite, faça como Paulo disse para mim e para você, examinai-vos se estamos na fé ou se estamos reprovados. Como nós estamos nessa noite? Que possamos guardar essa palavra no coração e sair daqui dando glória a Deus, porque Ele é bom, meu irmão. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém, queridos? Eu quero que você fique de pé no seu lugar nesse momento. E eu quero orar junto com você nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor, para que você possa viver dias como você nunca viveu antes. Para que você possa desfrutar de momentos que talvez você nunca desfrutou antes com o Senhor. Para que nas madrugadas você possa ver a glória de Deus. Para que ao longo do dia, na tua empresa, aonde quer que a planta dos teus pés pisarem, você possa ver o cuidado de Deus, para que a situação, a real situação, não disperse você, não cegue você, mas que você possa estar sensível e entender que Deus nunca te abandonou, Deus nunca perdeu o controle. Somos nós que às vezes retrocedemos na fé. Feche os teus olhos, por favor, querido, e vamos buscar o Senhor, porque sem Ele, nós não somos nada. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos buscar a Tua face, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, porque o Senhor, ó Pai, tem demonstrado continuamente o seu amor, o seu cuidado por nós. Mas há momentos que nós nos dispersamos, há momentos que nós permitimos com que as labutas, as intempéries da vida venha sufocar a nossa fé, mas essa noite o Senhor alertou o nosso coração, a fim de que possamos viver uma fé ativa, acreditando, ó Pai, sempre,
que o Senhor ainda continua no controle de tudo e de todas as coisas. Eu oro por cada amado irmão agora nesse momento, ó Pai, por cada um que esteve aqui conosco, que está aqui conosco, por cada um que está nos assistindo. Eu oro pela tua igreja nessa noite, Pai. Fortaleça o nosso coração, renove a nossa fé, Pai. Traga uma conscientização sobre a nossa mente, a fim de que possamos entender, ó Pai, que o justo ele vive pela fé. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sobre cada vida nessa noite, sobre cada família, sobre cada coração nessa noite, Pai. Espírito Santo, traga o renovo nessa noite, Espírito Santo. Vem com o teu bálsamo, vem com o refrigério nessa noite, Espírito Santo. Todo fardo, todo peso, Espírito Santo, que caia por terra nessa noite, Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra nos aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus nós buscamos nessa noite, Pai. Talvez nessa noite tenha entrado pessoas aqui desesperadas, pessoas aflitas, abatidas, cabisbaixas, mas nós clamamos nessa noite por um renovo dos altos céus. Nós clamamos nessa noite, Pai, por um fortalecimento do Senhor. Reveste as nossas vidas de toda a armadura espiritual. Prepara-nos para que possamos combater o bom combate, Pai, e nunca nos esmorecermos. Derramamos o nosso coração diante do Teu altar e entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Pai, reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. No nome de Jesus. Se você crê nisso, querido, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Meu irmão, antes de terminarmos esse culto, eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, se tem alguém aqui que entrou aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele. Se você deseja tomar essa decisão e viver um tempo novo sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu gostaria de orar por você, mas para isso eu preciso te conhecer. Então, se você está aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele, eu preciso que você levante uma das suas mãos, para que nós como igreja possamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele? Se não temos, é porque eu entendo que se Jesus voltar agora, todos nós iremos morar no céu com Ele, para a glória do seu nome. Amém? Vamos embora, fecha os teus olhos, deixa eu orar. Pai, eu quero te agradecer por cada vida, cada família que esteve aqui presente nessa noite, por aqueles que estão nos assistindo agora pelas redes sociais. Eu oro para que o Senhor despeça todos em paz, em segurança, debaixo da tua presença, e nos dê, ó Pai, a capacidade de poder vivermos um restante de semana como os melhores dias da nossa vida, e que a nossa fé seja renovada a cada minuto, a cada segundo, para a glória do nome do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja não só hoje com a igreja, mas para todos sempre. E a igreja diz: querido, sinta-se abraçado nessa noite, sinta-se amado. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus. Dá um tchauzinho para esse irmão aí.
E lembrando que na sexta, sábado e domingo nós temos reunião em nome de Jesus. Vai com Deus, que o Senhor te abençoe para a glória de Deus. E você que nos assiste pelas redes sociais, você que fez essa oração entregando a sua vida para Jesus ou reconciliando com Ele, você pode estar ligando para esse telefone que aparece aqui no seu visor abaixo ou mandando uma mensagem nesse número de WhatsApp. Nós queremos orar por você, queremos ligar para você. Você que entregou a sua vida para Jesus ou reconciliou com Ele, vai ser um prazer receber você aqui em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Sinta-se abraçado, sinta-se amado no nome de Jesus.